Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou comprometida, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo, ou ter ficado grávida. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do profeta, da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado o nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se assentar, irmãos? Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Esse nascimento aqui, irmão, não foi um nascimento comum. Foi um nascimento sobrenatural. O nascimento de Jesus foi um nascimento sobrenatural. Foi algo gerado pelo próprio Senhor, através do Espírito Santo. Porque Deus, irmão, Ele sempre tem um meio de trabalhar na nossa vida. E quando Ele vê que a gente falha, Ele age com o sobrenatural para nos trazer de volta para Ele. Irmão, Jesus Cristo era o Messias prometido. Jesus Cristo era a semente da mulher que esmagaria ou feriria a Satanás. Jesus Cristo era aquele que era falado desde Gênesis, era aquele que era falado nos Salmos, nos profetas. Jesus Cristo era o que os judeus esperavam, é a salvação da humanidade, e por causa dele nós estamos aqui hoje. Jesus, irmãos, ele nasceu com um propósito, e ele já sabia de tudo que ele ia passar. Ninguém pensa que Jesus foi pego de surpresa, porque ele já sabia, desde lá do céu, falou: Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Ele já sabia o que ele ia sofrer, ele já sabia o que ele ia passar pela minha vida e pela sua vida, mas mesmo assim, ele escolheu passar. E ele escolheu passar para quê, irmãos? Para nos salvar, para nos resgatar, para nos trazer para Deus de volta. E já no seu nome já estava escrito o que ele ia fazer, porque o seu nome significa Salvador, o Senhor salva, salvação. O seu nome, Jesus, já diz o que ele veio para fazer. Então Jesus veio para nos salvar, e ele também veio para trazer a comunhão de volta nossa com Deus. Por isso que um dos nomes dele também é ser chamado de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Irmãos, nós vemos aqui que o Evangelho de Mateus faz questão no capítulo 1 de dizer que Jesus é o filho de Davi. Por que o filho de Davi? Porque ele mostra Jesus como Messias, como enviado de Deus. Porque os judeus não acreditavam muito que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado de Deus. Mas Mateus faz questão de mostrar nesse Evangelho que Jesus era o prometido de Deus, que Jesus era o Messias, que Jesus era o escolhido, que Jesus era aquele que ia vir para nos salvar, que era o Messias, que simboliza o ungido, o Salvador. E Mateus narra a genealogia dele, trazendo de Davi, Abraão, tudo para o povo ter a certeza que Jesus era a pessoa certa. Então a Bíblia não deixa erro para mim e para você, que Jesus é o Salvador, que Jesus é a pessoa certa. E é tão maravilhoso que no nascimento de Jesus,
no nascimento e na genealogia de Jesus, é diferente do que é citado mais para trás. Se a gente for ver o capítulo 1, versículo 15, diz assim: e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e a Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Então todos vai falar Eliezer, Eliúde gerou Eliezer, Eliezer gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José. Mas quando chega em José, não fala que José gerou Jesus, porque não foi José que gerou Jesus, foi Deus que gerou Jesus. Por isso que no livro de Lucas estava falando: e o filho que você vai ter vai ser chamado Filho de Deus, porque foi gerado através do Espírito Santo, foi gerado através da forma sobrenatural. Jesus não veio da semente do homem, Jesus veio da semente da mulher. E para que Jesus cumprisse o propósito de salvação para a minha vida e para a sua vida, ele não poderia nascer da semente do homem, porque o homem é pecador, as pessoas são pecadoras. Mas você fala: mas ele nasceu de uma mulher. Mas ele não foi gerado pelo homem, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, porque senão ele seria uma pessoa normal. E se ele fosse uma pessoa normal, ele não poderia morrer pelos nossos pecados. Ele ia ser simples, uma pessoa comum. É claro que ele estava também como homem, mas também ele estava como Deus. E a gente não pode esquecer, irmão, que a parte que morreu de Jesus foi a parte homem, não a parte de Deus, porque ele vive e vive eternamente. Por ele foram criadas todas as coisas, e por ele são todas as coisas. Por isso que a gente não fala que Maria é mãe de Deus, porque Deus já existia, e Jesus já era Deus desde o princípio também. Maria foi mãe de Jesus homem, foi mãe de Jesus homem, mas não mãe de Deus, porque nós sabemos que Deus já existia, Jesus já existia, e por ele foi criado todas as coisas. Então por isso o nascimento de Jesus teve que ser assim, porque senão Jesus não poderia cumprir o papel, irmão, de morrer por nós. E em Hebreus vai dizer o que Jesus fez pela nossa vida, porque ele era puro, porque ele era limpo. A Bíblia vai dizer que ele não pecou, mas ele se fez pecado por nós. A Bíblia vai dizer que ele andou entre os homens, ele andou entre nós, ele sofreu as mesmas tentações, as mesmas privações, mas ele não se rendeu ao pecado. Ele não pecou, ele não transgrediu contra a palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabia para que ele veio. E esse nascimento, irmão, esse nascimento foi o nascimento que trouxe vida para nós. Através desse nascimento, eu e você hoje podemos ser chamados filhos de Deus, porque todos que creem eita Deus maravilhoso, todos que creem que Jesus veio, todos que creem que Jesus nasceu, todos que creem que Jesus morreu, todos que creem que Jesus ressuscitou e aceita ele como único suficiente Salvador, tem o direito de ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. E como é maravilhoso, porque já estava escrito nos profetas. Se você for ler, se você puder colocar em Isaías 7,14: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí você fala: mas o que tem a ver isso comigo? Tem tudo a ver, irmão. Ele nasceu para salvar nós dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Não é o pecado dele, não é o pecado de fulano, é os nossos pecados. Se não fosse Jesus nascer e passar, nós não estaríamos aqui hoje. Então dá glória a Deus por isso, agradece a Deus por isso, porque o Salvador entrou na nossa vida. O Salvador entrou nesse mundo de pecador e deu a vida por nós, não pecou e salvou a nossa vida. E diz no versículo 23, no versículo 7, quer dizer, e 14 de Isaías, diz assim: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Uma virgem, aqui vara virgem, idade de casamento significa, e será o seu nome Emanuel. Irmãos, o que está escrito aqui em Mateus
Já tinha escrito 700 anos por Isaías, antes de Jesus nascer. Qual que era o sinal? Uma virgem ia gerar. Uma virgem, irmão, já viu virgem gerar? E ela ia gerar um filho, e todos iam chamar o seu nome, está escrito aqui, de Emanuel. De Emanuel, porque como eu disse, Jesus veio para trazer a salvação, mas Ele também habitou entre os homens para trazer Deus para habitar conosco. Aleluia. Quando as pessoas olhavam para Jesus, as pessoas viam Deus nele. Por isso que fala, o verbo se fez carne e adentrou entre nós, e vemos a sua glória como unigênito do Pai. Jesus veio para resplandecer a glória, para trazer Deus, para estar conosco, porque a humanidade pecou, ficou longe de Deus. Eita, meu Deus do céu, irmão. Ai, Jesus, obrigado, Pai. Ô, irmão, o ministério de Jesus foi maravilhoso. Salvou a gente e ainda trouxe nós de volta para Deus. Trouxe Deus para habitar na nossa vida. Sabe essa ceia aqui bonita que as irmãs prepararam, que todos vocês prepararam, que quem está aqui, os irmãos são diáconos prepararam. Nós só podemos participar dela porque Jesus veio. Nós só podemos participar dela porque Jesus morreu. Nós só podemos participar dela porque Jesus nos reconciliou de novo com Deus. Que Jesus nos reconciliou de novo com o Pai. Mas, irmão, Jesus não só nasceu, mas Ele também teve que morrer. Aqui nasce o nascimento de Jesus. Mas nós vemos que desde o nascimento de Jesus, as coisas foi difícil. Nós vemos que Ele nasceu numa estrebaria. Ele foi colocado numa manjedoura onde o animal se alimentava. Nós vemos que Ele teve que ir para Belém, claro, para se cumprir as escrituras. Tudo para se cumprir as escrituras. Mas nós vemos que desde a infância já queriam matar Jesus. Porque no capítulo 2, nós vemos que os 3 astrólogos ou os mágicos que vinham do Oriente, eles vieram para adorar a Deus. Eles vieram para procurar um rei. Eles falaram, onde está o rei nascido aqui? O rei dos judeus. E desde aí, Herodes já procurava matar Jesus. Então desde a infância, Jesus já sabia que ia ser difícil. E nós sabemos que aqueles 3 é avisado para não voltar, primeiro lugar para não avisar Herodes. Aí Herodes fica sabendo que eles não voltaram pelo mesmo caminho. E agora Herodes manda matar crianças de 2 anos para baixo. Criança teve que morrer para Jesus continuar. Criança teve que morrer para Jesus continuar. Queriam matar Jesus, mas não encontraram Jesus. Mas crianças foram mortas. Herodes mandou matar criança de 2 anos para baixo. Mas por quê? Porque ele não queria que Jesus reinasse. E ele pensou que Jesus viria para tomar o trono dele. Ele pensou que Jesus viria para tirar o governo dele. Mas ele não entendeu que Jesus veio para salvar ele. Ele não entendeu que Jesus veio para libertar ele. E um homem com sede de poder manda matar criança. E as crianças são mortas. E se cumpre uma escritura, que vem um choro de Raquel chorando os seus filhos. Irmãos, dá valor no que Jesus passou. Dá valor na trajetória de Jesus. As crianças morrem, mas Jesus continua vivo. E com 12 anos nós vemos Jesus no templo. E ali ele falava com os sacerdotes, falava com os fariseus, falava com os escribas. E o povo via a sabedoria que tinha em Jesus. E Jesus cresceu. E quando chega aos 30 anos, Jesus inicia seu ministério. E quando Jesus inicia o seu ministério, a primeira coisa que ele faz é ir ser batizado. E quando Jesus é batizado, a gente ouve uma voz do céu. A gente ouve não, mas quem estava lá ouviu e hoje está registrado para a gente saber. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo.
Depois disso, Jesus é levado para o deserto. Mas pastor, o que você está querendo dizer, irmão? Só estou querendo dizer a trajetória de Jesus aqui. Que desde a infância dele não foi fácil. Desde a infância dele ele teve que ir para o Egito, teve que ir para os lugares, claro, para se cumprir essas escrituras, mas sempre teve perseguição contra Jesus. E quando nós vemos que ele é cheio do Espírito Santo, ele é batizado, é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo leva ele para o deserto. E ali Jesus é tentado. Passa 40 dias e 40 noites sendo tentado. Em algumas traduções, ou em alguns evangelhos, vai dizer que ele ficou 40 dias sendo tentado por Satanás. Em outros vai falar que depois ele teve fome e foi tentado depois de 40 dias. Jesus foi tentado pela minha vida e pela sua vida, irmão. Jesus passou por tudo isso pela minha vida e pela sua vida. Jesus precisava deixar o céu e vir aqui passar por tentação, mas ele escolheu isso. Por quê? Porque ele nos ama. Por que ele escolheu isso? Porque ele quer a nossa salvação. Por que ele escolheu isso? Porque ele quer nos reconciliar de volta com Deus. Por que ele escolheu isso? Porque ele quer que a gente viva para Deus. E Jesus é tentado. Olha que Jesus espera 30 anos para começar o seu ministério, e ele já começa sendo tentado depois. Recebe poder, é cheio, ouve a voz de Deus e depois é tentado. Aí ele inicia o seu ministério e começa a pregar: arrependei-vos, arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Jesus começa a pregar a palavra. Pessoas começam a julgar a ele, outros começam a aceitar, outros começam a procurar ocasião para matar ele, outros começam a procurar ocasião para adorar a ele, outros começam a procurar ocasião para seguir a ele. E aqui, irmãos, nós estamos num culto de ceia. Jesus fez tudo isso por nós. E agora, o que nós vamos fazer para ele? Não basta a gente vir aqui, irmão, comer o pão e tomar o suco e não fazer a vontade dele. Não basta a gente vir aqui no culto e ouvir a palavra dele e não aceitar o que ele quer fazer na nossa vida. Jesus aceitou o processo do Pai. Jesus aceitou o processo de Deus. O processo de Deus foi doloroso na vida de Jesus, mas ele aceitou. E no final, Jesus venceu ou perdeu? Então, irmãos, passe pelo processo. Passe pelo processo, porque você vai vencer. Não pule os processos, as etapas da sua vida. Não pule, passe pelo processo, porque assim nós vamos vencer. Ai, Deus. Quando nós chegamos em Mateus 14, Marcos 14, irmãos, chegamos em Marcos 14, Jesus pede para os discípulos ir preparar a última ceia dele com os discípulos. Enquanto Jesus pede para preparar a ceia, Judas está procurando a oportunidade para trair Jesus. Nós estamos em noite de ceia, irmão. Não procura oportunidade para deixar Jesus. Procura oportunidade para estar na presença dele. Judas procurando oportunidade para trair Jesus. E os discípulos falando: Senhor, onde nós vamos preparar a ceia? E Judas deixa e vai até os escribas, sacerdotes: olha, eu estou aqui e eu aceito trair Jesus. E desde ali Judas procura uma oportunidade para trair Jesus. E os discípulos falam: onde nós vamos preparar a ceia, Senhor? Jesus falou: vai preparar a ceia. Uns procurando trair Jesus, outros procurando trazer a ceia, fazer a ceia, preparar a ceia para estar em comunhão, porque ceia é lugar de comunhão com Deus. Irmãos, nós temos duas escolhas: ou é negar Jesus, virar as costas para Jesus, ou é preparar momentos para estar com Jesus.
Jesus fez de tudo para estar conosco. Agora nós temos que fazer de tudo para estar com Ele. Os discípulos vão, preparam a ceia. Quando preparam a ceia, Jesus reúne com os 12. E para tristeza e ao mesmo tempo alegria, Jesus fala: um de vós vai me trair. E um fala: será que sou eu? O outro fala: será que sou eu? Aí Jesus fala: não, aquele que colocar a mão no prato comigo, esse é o que vai me trair. Ali Judas coloca a mão no prato, já mostra que é o traidor, enquanto os outros estão esperando Jesus servir a ceia, estão esperando o momento de estar em comunhão com Jesus. Irmãos, não vai com sede no prato, deixa Jesus servir a ceia, deixa Jesus repartir o pão, deixa Jesus dar o cálice para você tomar em nome do Senhor Jesus. Jesus traiu Jesus por 30 moedas de prata, um preço de um escravo. O quanto Jesus vale para nós, irmão? Será que algum dinheiro pode comprar Jesus? Será que algum dinheiro é maior do que ele fez, do que o que ele fez por nós? Nada, irmãos, nada é maior do que o que Jesus fez por nós. Pode esgotar toda a riqueza desse mundo, mas não tem o poder de comprar uma alma como Jesus fez. Nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, nem por coisa alguma corruptível, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então Judas sai. Jesus fala: o que você tem que fazer, faz logo. E Judas vai trazer aquele povo, aqueles homens com porretes, pedaço de pau, para prender Jesus como se fosse um ladrão, um salteador, um criminoso. Jesus sobe para o Getsêmani, e ali começa as suas angústias. A Bíblia vai dizer que ele soa sangue. Um anjo vem e conforta ele. Os discípulos dormindo, Pedro, Tiago e João. Judas vindo para trair ele, e Jesus suando sangue. E veio um anjo e confortava ele. Porque Deus, irmão, ainda que os homens não possam estar todos os momentos conosco, Deus sempre vai nos consolar nos momentos difíceis. E ali Jesus ora. Os discípulos não pôde vigiar. Jesus ora e fala com eles: ó, orai e vigiai, porque enquanto eles dormindo. E Jesus vai e volta. Faz isso 3 vezes. Na terceira vez Judas vem vindo, junto com todo aquele povo, como se Jesus fosse um criminoso, e chega até Jesus e dá um beijo em Jesus. Aí Jesus fala: você traz o Filho do Homem com um beijo? Irmãos, em nome de Jesus, se nós queremos ter um relacionamento com Jesus, não deve ser um relacionamento de traição, tem que ser um relacionamento de intimidade verdadeira, de amor verdadeiro. Judas dá um beijo para identificar quem era Jesus, e ali agora eles sabem, porque estava à noite, sabem que é Jesus que está ali. Aí eles prendem Jesus, eles levam Jesus, os discípulos se espalham, porque diz: fere o pastor, espalharão as ovelhas. E Jesus é carregado como um criminoso. O que tem a ver com a nossa vida isso? Era para nós ser carregado como um criminoso, era para nós pagar o preço, era para nós sofrer. Mas Jesus foi no nosso lugar, o cordeiro substituto, irmão. Como assim substituto? Ele substituiu a minha vida e a sua vida, para nos trazer de volta para Deus. E Jesus vai e leva ele para ser condenado, leva para a casa do sumo sacerdote Caifás. Pedro fica no pátio. Jesus tinha avisado que Pedro ia negar Jesus.
Aí chegam umas criadas e dizem: ó, você estava com ele. Não, não estava com ele não. Você é um desses. Não, não sou um desses não. O outro fala: mas você é um desses, você fala igual ele. Você é galileu, rapaz. Não, começa a jurar, para que não, nem conheço. Jesus falou que ele ia negar. Quem somos nós na hora da luta? Falamos que conhecemos ou que não conhecemos Jesus? Quem somos nós quando aperta as coisas para o nosso lado, porque nós somos evangélicos cristãos e falamos de Jesus? O que nós falamos? Falamos que conhecemos ou que não conhecemos? O galo canta, Pedro chora e sai dali. Jesus depois de manhã vai para a casa de Pilatos. Pilatos, a mulher dele tem um sonho e fala: ó, não mexe com esse justo não. Não mexe com ele não, porque eu num sonho, eu sofria por causa dele. Irmãos, Pilatos vê que não tem nada para fazer com Jesus. Pilatos fala: esse homem é um justo, não tem nada para fazer com ele. Só que os judeus gritavam: crucifica. Pilatos querendo soltar Jesus, e os judeus gritando: crucifica, crucifica. Enquanto Pilatos querendo soltar, os judeus querendo matar. Quem estava querendo matar Jesus? Era o povo dele ou o povo que não conhecia ele? O povo que conhecia ele. Que conhecia ele assim, não como verdadeiramente ele era, né? Porque o povo não reconheceram ele como ele deveria ser reconhecido. Enquanto um romano querendo soltar, um gentil daquela época, o povo que ele veio querendo crucificar ele. Em nome de Jesus, igreja, não vamos querer crucificar Jesus de novo, porque a Bíblia fala que quando a gente vira as costas para ele, peca, nós estamos crucificando ele de novo, não trazendo ele para a cruz. Ele não vai pagar aquilo, mesmo preço, é invalidando o que ele fez na nossa vida. Então ele não invalida o que Jesus fez na sua vida. Jesus é crucificado, porque Pilatos, por conveniência também, para ficar bem entre o povo, porque sabia que o povo tinha prendido Jesus por inveja, Pilatos entrega, apesar de ele lavar a mão, mas entrega para o povo crucificar. Porque naquela época, se o romano falava não vai matar, não matava, porque eles davam a última palavra. Mas como ele quis satisfazer o desejo do povo, falou: então vou entregar para vocês crucificar. E Jesus é crucificado. Fora a chicotada, Jesus é crucificado. Mas no caminho até chegar ao Gólgota, que era uma caverna, tipo como se fosse uma caveira, Jesus vai na via dolorosa, que é o caminho até chegar ao Gólgota, carregando a cruz, chicoteado, cuspido, batido, coroa de espinho, cansado, porque passou noite sendo julgado, noite e dia sendo julgado. E Jesus foi carregando a cruz, aquela cruz que eu e você não poderia suportar. Jesus foi carregando ela. No meio do caminho nós sabemos que Jesus precisou e constranger um sirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz. E ajudou Jesus a carregar a cruz. Jesus foi pregado. Foi pregado. Jesus foi pregado. Quando Tomé falou assim: eu só acredito se eu tocar, se eu ver as marcas, se eu tocar na lateral dele. Quando Jesus tinha aparecido ressuscitado, depois Jesus aparece e diz: Pai seja convosco. Toca aqui, Tomé. Rela aqui, Tomé. Sente aqui, Tomé. Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Você creu porque você vê, mas bem-aventurado aquele que crê sem ver. Posso dizer para você algo? As marcas que Jesus carregou foi por nós. As marcas que Ele tem até hoje é pela minha vida e pela sua vida. Sofreu por mim e sofreu por você. Jesus é levantado na cruz. Ele diz: quando Ele fosse levantado, Ele ia atrair todos a eles.
E quando Jesus dá o último brado, diz: está consumado. Houve trevas, o véu é rasgado, de cima a baixo. Um soldado romano diz: verdadeiramente esse era justo. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Jesus fica ali exposto, até que um homem, José de Arimateia, um homem rico, discípulo de Jesus, consegue falar com o governador e fala: eu quero o corpo dele, e coloca ele num sepulcro. Jesus é colocado num sepulcro. Ai, Deus. Jesus foi colocado num sepulcro, irmão. Era para nós estar no sepulcro. Era para nós estar lá no sepulcro. Jesus é colocado no sepulcro. Na sexta-feira, passa o sábado, chega o domingo pela madrugada, do sábado para o domingo, vai as mulheres querendo ungir Jesus, porque elas pensou que Jesus não tinha sido ungido, porque quando alguém era sepultado, ungia antes. Mas tinha uma adoradora que já tinha ungido Jesus. A gente for ver, tinha uma adoradora que lá no jantar em Betânia quebrou um vaso de alabastro, derramou na cabeça de Jesus, ungiu o corpo de Jesus. Jesus falou: ela ungiu para o meu sepultamento. E o que ela fez, onde esse evangelho foi pregado, vai ficar em memória. Ah, Deus maravilhoso, irmão. Porque enquanto tem pessoa procurando matar Jesus, tem pessoa querendo adorar Jesus. Enquanto tem pessoas trocando Jesus por dinheiro, tem pessoas usando tudo que tem para a glória de Deus. Porque quando aquela mulher quebrou o vaso, ela abraça, alguns diziam, principalmente Judas: eita, que desperdício isso. Podia dar aos pobres. Mas ela estava mostrando o quanto ela amava Jesus, se derramando na presença de Jesus. Irmão, mostra o quanto você ama Ele, o quanto você está disposto a se derramar na presença dEle. E quando as mulheres chegam, pensando que Jesus estava lá, querendo ungir Jesus morto, 2 anjos falam para ela: por que vocês procuram o que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que Maria Madalena fica chorando ali. E Jesus aparece, ela pensa que é um jardineiro ou alguém que colocou Jesus em algum lugar. Ela diz: onde você colocou o mestre? Aí Jesus diz: Maria. Só pela saudação, falando: Senhor, mestre, rabi. Ela já entende que é Jesus. Aí Jesus fala: não me detenhas, eu tenho que ir até o Pai. Eu tenho que ir até o Pai, não me detenhas. Mas vai e avisa os discípulos, conforme eu disse, que eu encontro vocês na Galileia. Maria vai e avisa, ninguém acredita nela. Aí Jesus aparece para mais 2 discípulos a caminho de Emaús, que já estava largando o barco, já estava indo embora. Jesus começa a conversar com eles, não entende que é Jesus, não percebe que é Jesus, que Jesus não quis se manifestar ali também, porque se ele quisesse se manifestar, ele se manifestava como se manifestou para Maria, de forma gloriosa. E Jesus vai conversando, porque Jesus queria trazer à memória deles tudo que já tinha sido falado. Lembra que foi falado nos Salmos, lembra que foi falado na lei, lembra que foi falado nos profetas. E eles iam conversando, mas nós não vimos ele não ressuscitou, nossa esperança, e eles ali desanimados, e Jesus trazendo na memória dele a palavra de Deus, trazendo os Salmos, trazendo a lei, trazendo tudo, falando: ó, lembra que a palavra falava, lembra que ele tinha que passar, lembra que ele tinha que sofrer, lembra que ele tinha que ressuscitar. E eles ali não entendendo. Tem hora que Jesus faz isso, irmão. Tem hora que parece que a gente está desesperado. Jesus vai trazendo à nossa memória a palavra, vai falando: lembra meu filho, lembra meu filho, lembra minha filha. Aí Jesus é tão maravilhoso que faz como está indo para longe deles. Aí eles, como é hospitaleiro, porque judeus faz isso,
fala: vem, hospedar aqui com a gente, que já está ficando a noite, fica aqui com a gente. Aí Jesus entra, Jesus senta, Jesus pega o pão e dá graça. Aí os discípulos entendem que é o mestre. Jesus soma e ele diz, e eles começam a dizer: mas não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Mas não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Mas não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? A palavra já estava queimando no coração deles, e Jesus só deu um sinal, só fez um gesto para eles entenderem que era Jesus. E tem hora que Jesus faz isso, mas ele dá um sinal para a gente entender que é Ele. Aí imediatamente eles falam: vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para o lugar certo. E eles voltam para o caminho certo, porque é isso que Jesus quer, irmão, que a gente volta para o caminho certo. E o caminho certo é o caminho de Deus, o caminho certo é o caminho de Jesus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Volta para o caminho. E eles voltam. Aí eles dizem: nós vimos o mestre. Aí você fala: não, mas nós também vimos. Aí daqui a pouco Jesus aparece para os 11: Pai seja convosco. Pensa que é um fantasma, ficam assustados. Jesus fala: calma, sou eu. Jesus até come com eles. Não sei se foi nessa ocasião, mas teve uma ocasião que Jesus até comeu com eles, para mostrar que Jesus tinha um corpo também, para mostrar o corpo que a gente vai ter. Então Jesus mostra para eles. Aí nessa Tomé não estava. Aí quando chega Tomé: o mestre veio aqui, nós vimos Tomé, ou nós vimos o mestre. Tomé: não, só se eu tocar. Lembra que eu já falei para os irmãos, né? Então Tomé desacredita. Jesus aparece de novo, Tomé toca e entende que é um mestre. Jesus aparece um espaço de 40 dias para 500 pessoas. Mas o que tem a ver, irmãos? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Jesus nos criou, nós se perdemos. Nós se perdemos. E quando Jesus viu que a gente se perdeu, Ele nos resgatou. E agora que Ele nos resgatou, Ele quer que a gente continuemos na presença dEle, para quando Ele voltar, nós morar com Ele de volta, nós passar a eternidade com Ele. Então, igreja do Senhor Jesus, nós não estamos participando de uma simples ceia, nós estamos participando do corpo e do sangue de Cristo. Nós vamos participar de algo aqui maravilhoso para a nossa vida, porque na última ceia Jesus diz: esse aqui é o meu corpo que é partido por vós. Marcos 14, esse é meu corpo, e esse é meu sangue. Pegou o cálice, tomou e disse: esse é meu sangue, que vai ser derramado para vocês, um novo concerto, a nova aliança, que estava prometido nos profetas. Jeremias capítulo 30 ou 31, estava ali já prometido. E ali Jesus participa da última ceia dele com os discípulos, e é instituída a ceia. Em 1 Coríntios 23, 11, capítulo 11, versículo 23, melhor, Paulo diz: porque eu aprendi, ou foi instruído, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e deu graça, e diz: comei, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente tomou o cálice e diz: esse é o meu sangue, a nova aliança. A nova aliança. E diz: todas as vezes que comer esse pão, beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Oh Deus maravilhoso. Alabagai show dei co. Alamandou calabagaço. Erga a cabeça, igreja. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. O nosso Salvador vive. Ele está aqui entre nós hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, através da ceia. Então não desista de servir a Ele, não desista de estar na presença dEle, não desista de entregar a sua vida para Ele, não pare de buscar a presença dEle, não pare de valorizar o amor dEle, não pare de adorar Ele, não pare de se lançar para Ele, não pare de falar do amor dEle, não pare. Aleluia. Porque Ele passou por tudo isso
Quando foi crucificado, recebeu uma coroa de espinho. Mas quando ressuscitou, recebeu uma coroa de glória. Hoje eu e você passamos por lutas, passamos por tentações, recebemos coroa de espinho, pedrada, muitas coisas na mente, ataques, setas, mas o sangue de Jesus tem poder. Mas um dia, isso que nós passamos aqui, vai passar, e a gente, agora vamos para cima, nós vamos passar a eternidade com o nosso Senhor. E olha que maravilhoso, o Senhor vai vir nas nuvens, os anjos vão nos levar até Ele, e nós vamos ver Ele cheio de glória, cheio de poder, todo olho saberá que Ele é o Senhor. Amém, igreja?